Nós, como igreja, vamos entrar num processo estratégico de expansão do reino, né? Que nesse primeiro semestre nós vamos entrar dentro do Atitude 333, que a gente vai começar a trabalhar muito em cima das nossas células. E para isso foi a estratégia que Deus nos deu. E aí a gente precisa do sobrenatural de Deus para que essa estratégia dê certo, para que a gente consiga expandir o reino através dela. Porque não adianta só ter estratégia, a gente precisa de poder do alto. E quando Atos fala isso, então vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês vão começar a ser testemunhas. Por isso que para a gente ser fortalecido, por isso que a gente vai para o acampamento, para quê? Para ser fortalecido no Espírito Santo. O nosso objetivo, a nossa motivação, a primeira motivação é ir para lá para receber poder do alto. Para que a gente se reúna, para que até que o Espírito Santo desça sobre nós, para que a gente saia de lá revestido de poder. Por isso o tema, Fortify, fortalecidos, para que a gente seja fortalecidos no Espírito Santo. E lá a nossa inspiração, nós vamos trabalhar, e aí aqui já vai um spoiler para vocês, nós vamos trabalhar em cima de uma grande inspiração que é o apóstolo Paulo. A gente vai falar sobre a vida de Paulo todo acampamento. E por isso que já aqueles que vão brincar gincana, maratona bíblica, já comecem a ler as cartas, porque também as nossas atividades, as nossas perguntas, vai ser tudo em cima da vida de Paulo. Estude, vai ser, cara, é só de você pegar de Atos, Apocalipse, fala de Paulo, e acho que dá, uma semana, top. As cartas você lê em um dia, porque é tudo curtinha, tudo 4 capítulos, 6, é rapidinho, A de Romanos é um pouco mais maior, mas eu acho que dá. Então, já fica aí, já se preparem para isso, porque a gente vai trabalhar desde o caça ao tesouro, e esse ano tem caça ao tesouro no acampamento, aleluia! Vai ser top o caça ao tesouro, vai girar em torno da vida de Paulo. Então, e hoje o nosso tema é... Agora pegou o Fortify, eu sabia falar. Agora é Getting Ready. Porque o Gabriel tá rindo aqui. Agora fala você. Não, ri de mim, Fala, Bia, para nós a pronúncia. Getting ready. Palmas, Bia. Top. Então esse ano eu vou aprender inglês. Em nome de Jesus. Vou fazer inglês porque eu preciso aprender, Porque daí a gente quer colocar the base, a gente não sabe pronunciar as coisas, Eu que dei o título, eu que mandei o título por coisa, e o Google Tradutor ajuda muito. Que significa preparando-se para quê? Para o acampamento. Hoje, no nosso sábado que antecede o acampamento, nós viemos para ouvir isso. A gente vai se preparar o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente para ir para lá focado. Se tem uma coisa que a gente entendeu no nosso coração, é que não dá mais para a gente fazer as coisas sem propósito. A gente tem que ter foco. Então, se eu vou para lá, eu vou focado, eu vou com um objetivo. E o primeiro objetivo que a gente vai para lá é receber o poder do Espírito Santo, E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse é o primeiro objetivo nosso como The Base, e que você tem que ter no seu coração, que você está indo para lá para ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter experiências com Deus. Eu quero ter o que falar do Espírito Santo, quero conhecer, eu quero viver esse sobrenatural, porque nós vivemos não no mundo natural, mas no sobrenatural. A gente tem que começar a ter experiências sobrenaturais, e isso envolve ter experiências com o Espírito Santo, isso envolve ser cheio do poder do Espírito Santo. E aqui eu não estou falando dos dons de manifestação, de você orar em línguas, de profeta, tudo isso faz parte, mas de ter experiências sobrenaturais, você com Ele. Sabe, aquela sensação de, caramba, parece que eu estou sendo abraçado por Deus. É isso.
o inexplicável, porque muitas vezes o falar em línguas, a profecia, isso é explicável, mas tem coisas, experiências com Deus que às vezes a gente não consegue explicar, é só pela fé que você viveu aquilo, e é isso que nos mantém, são essas experiências que nos mantêm em Cristo, são essas experiências que nos mantêm na missão e na visão de Jesus. Porque quando Paulo, e aí já entramos aqui, já estou entrando, mas lá no... Eu passei a semana preparando os temas, né, para os ministrantes, mas já vou dar um spoiler, mas não é minha ministração mesmo, então, né, a pessoa depois vai falar. Quando Paulo vai lá falar de ministério, e ele fala de amor, ele fala, cara, as línguas cessarão, as profecias passarão, mas o amor de Jesus, isso é que vai permanecer, né? Vou te mostrar, vai ficar algo mais novo, a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor. E se tem uma coisa que vai fazer a gente permanecer em Jesus, é este amor, é experimentar este amor, e é este poder, é essas experiências com o Espírito Santo, é se sentir amado, se sentir incluso, que nos mantém no reino de Deus. E muitas vezes a gente transfere isso para a igreja, a gente transfere esse se sentir amado para o nosso discipulador, ou para o nosso líder de célula, ou para o nosso pastor. E o pastor não me ama, então vou sair da igreja, vou parar de caminhar com Jesus. A igreja não me ama. Porque a gente não se sente no Espírito Santo, que daí quando a gente experimenta este amor, e se sente amado por Jesus e pelo Espírito Santo, e a gente tem essas experiências de amor, todo o resto pode passar, sabe? As pessoas podem me ferir, mas tem um amor maior que vai permanecer. Então, ir para lá, porque eu quero viver isso, né? E quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente vê que Jesus, ele dá uma orientação para os discípulos. Ele fala assim, fiquem aí, eu vou ir, né? E vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam poder do alto. Lucas 24, do 46 e 49, relata isso. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Por isso que a nossa primeira motivação em ir para o acampamento é ser revestido do poder do alto. A gente vai fazer festa, vai ter festa, quem aqui vai fantasiado? Né? Vai ter prêmio, né? Daqui a pouco o André vai compartilhar, eu te mandei aí no WhatsApp, viu? Né? Vai compartilhar qual vai ser os prêmios. Eu, se fosse você, preparava uma fantasia top para você ganhar o prêmio, que vai valer a pena o prêmio. A gente vai ter brincadeiras, vocês vão estar com seus amigos, mas a principal motivação é, não, eu estou indo para lá porque eu quero receber poder do alto. Sabe, é literalmente se desconectar, né? Não vou entrar aqui na parte espiritual do Brasil, do que vai acontecer no Brasil final de semana que vem, da festa da carne, porque isso aí vocês já estão cansados de ouvir, né? E de tudo que vai acontecer. E aí lá em outubro para novembro a gente colhe os filhos do carnaval, né, pastor? Né? E aí, que são gerados no carnaval, e a gente vai colher lá em novembro. Mas, é isso, a gente está indo para lá para ser literalmente separado. Quando a gente, Luz, por que a gente faz acampamento? A gente faz acampamento para ficar separado dessas coisas, literalmente. Mas na igreja não tinha, a igreja vai para a rua o ano inteiro. A gente vai para a rua o ano inteiro. Amanhã mesmo é verdade, amanhã de manhã, se você quiser ir para a rua, para dar a cara da igreja, a gente vai estar, todo primeiro domingo do mês, nós vamos estar na feirinha da JK fazendo evangelismo, né? Quinta-feira que vem, nós vamos estar na frente da UDC. No último sábado do mês, nós vamos estar nas baladas da cidade de madrugada fazendo evangelismo. Essas são as nossas estratégias.
Então a gente vai estar o ano todo fazendo. Então nós estamos indo para lá para isso. Eu estou indo para lá para ser revestido e receber poder, para ter experiências com o Espírito Santo, como individuais e também como igreja. Por isso, coloque isso no teu coração. Vá focado. Vá focado, estou indo focado. Eu quero conhecer esse Jesus, esse Espírito Santo. Eu quero ter experiência com Ele. E por que isso? Para que daí a gente comece a fazer o que a gente está proposto a fazer, que é levar o Evangelho, que a gente vai fazer, né? Como The Base, e aqui eu falei 3 coisas que Deus deu como visão para o The Base. Não é nem para a igreja ainda, acoplando tudo, tem muito mais ainda que nós vamos, mas só como The Base, eu já falei 3 aqui, né? A gente vai, no todo primeiro domingo do mês, fazer evangelismo na feirinha, né? No último sábado do mês, nós vamos fazer evangelismo nas baladas de Foz, 2 quintas-feiras do mês, a gente vai estar na frente da UDC fazendo evangelismo nas faculdades, fora as escolas, que nós vamos estar entrando nas escolas estaduais agora, com os nossos grupos e as nossas células. Tudo isso faz parte. Por quê? Porque daí é para isso, né? Não, então tá, daí a gente volta do acampamento cheio de, nós tivemos experiência, mas e aí? Aí é o que o texto diz, a gente recebe poder para quê? Para ser testemunha. E testemunha onde? Em Jerusalém. E esse é o primeiro ponto. O segundo, né? O primeiro é ser cheio. Porque a gente vai para lá, vai ser cheio, para que a gente possa ser testemunha em Jerusalém. Ou seja, a nossa motivação de ir para lá, não é somente que eu tenha experiências com Jesus, mas para voltar e a gente ser testemunhas dessas experiências, dos feitos deles nas nossas vidas. E em primeiro lugar a gente faz isso em Jerusalém. Que é o quê? É o nosso ambiente local. E o nosso ambiente local engloba o quê? A sua família, os seus amigos, a sua escola, a faculdade, a sua cidade local. Jerusalém era a cidade deles. Então o primeiro ponto que a gente vai ser testemunhas, que a gente tem que ser testemunha, é a nossa Jerusalém. E a gente começa primeiro dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente fica se perguntando, nossa, por que eu não consigo influenciar meus amigos? Porque você é um mini demônio em casa, como é que você vai ser? É simples assim. Na maneira que você fala com seu pai, na maneira que você responde a sua mãe, até na maneira como você limpa a louça, eu sempre costumo isso. Crente que é crente, ele lava a louça e seca. Ele não deixa lá secando. Certo que Foz do Iguaçu ajuda muito, né? Porque você deixa a louça lá 10 minutos, tá seca, né? Daí depois é só guardar. Eu peguei isso porque a minha mãe, nós morávamos em Curitiba, então a minha mãe era assim, se eu não secasse a louça, eu apanhava, literalmente de apanhar mesmo, né? A Vanessa está de prova aqui, que se eu lavasse a louça e deixasse lá no escorredor, ixi, eu apanhava. Porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer com excelência. E às vezes a gente acha que isso não é testemunho, isso é testemunho. A gente dá testemunho do amor de Deus, dentro da nossa casa, da nossa família. Sabe, muitas vezes os nossos pais estão esperando isso. Seu pai começa, nossa, secou a louça, sem pedir. Olha, arrumou a cama dele. Entende? E aí a gente começa a ser testemunha dentro da nossa família, na nossa Jerusalém. Os nossos amigos começam a ver diferença na maneira que a gente fala. E a gente vai expandindo o reino. Porque agora a gente está cheio do Espírito Santo. E eu começo a dar testemunhos disso. Sabe, são os frutos do Espírito. O amor, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão. Isso são frutos que Ele começa a agir nas nossas vidas, porque, né, naturalmente a gente é mau, o homem é mau. E aí a gente começa a dar frutos e as pessoas, opa, está sendo testemunha dos feitos do Espírito Santo. E esse desafio que nós temos como igreja, só vai acontecer se cada um assumir o seu papel. Se cada um de nós tomar esse compromisso de ser testemunha na nossa Jerusalém.
Eu já falei sobre isso. Nós somos uma grande família, né, do reino. Temos várias famílias do reino espalhadas, e nós somos a família Seifa. E muitas vezes, quando a gente faz parte de uma comunidade, a gente não fala mais só sobre nós, a gente fala sobre a nossa família, tanto biológica quanto espiritual. Eu não sei vocês, mas a minha avó, ela era merendeira da escola. E a gente crescia, né? Só que a escola da minha avó era escola estadual, então na época só acontecia para quinta série, né? Então o primário, né? Agora não é mais primário que fala, né? É ensino fundamental 1, né? Então eu não estudava, mas todos nós queríamos estudar na casa da avó. E a minha avó literalmente morava dentro da escola. Ela morava, a casa dela era dentro do pátio da escola. Era uma escola grande, muito grande em Curitiba. Então tinha a casa e ela era merendeira. Então o nosso sonho era estudar, né, na escola da avó. E eu fui para a quinta série, né? Passou 2 meses da quinta série, a minha avó chegou para minha mãe e falou: tira esse piá da escola. Eu não quero mais. Minha avó. Por quê? Porque em 1 mês de aula, eu acho que eu fui umas 35 vezes para a secretaria. Só que não era o Luciano que fazia, era o neto da Cissa. Ela estava cansada. Botaram fogo na cortina. Foi o neto da Cissa. Queimaram a lixeira do banheiro. Foi o neto da Cissa. E era nesse nível, né? Eu na quinta série, né? Quantos anos tem quando eu tinha na quinta série? Eu entrei com 6, então eu tinha 10 anos de idade. Era esse nível. E aí ela cansou, porque não era eu que fazia, era o neto da Cissa. Então, quando a gente faz algo de errado, não fala só também de nós, fala do seu pai, da sua mãe, porque daí, é o filho do fulano. Né? Principalmente quem cresce em bairro, é assim, é o filho da fulana lá. É o filho da costureira, né, pastor? Né? É o filho do pastor Josué. É, isso mesmo. Então, a gente começa, e também quando a gente vem para um âmbito maior de igreja e dessa família, é o Luciano da Ceifa. Porque hoje, eu particularmente, eu sou conhecido assim. Não é mais só o Luciano. É o Luciano da Ceifa, ele lá da Ceifa. E aí a gente também leva a reputação da nossa família para fora. Por isso que quando Deus dá essa visão para a nossa família de expandir, a gente precisa entender o nosso papel. E para que isso aconteça, eu preciso cumprir o meu papel de testemunha lá fora. Né? Porque assim, Mateus 5,16 vai dizer: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? A vocês? Não, ao Pai de vocês que está no céu. Então, a gente tem que brilhar diante dos homens. A gente precisa ser essas testemunhas. Os homens têm que olhar para nós e falar: caramba. Só que olhar para nós e não a nossa luz, nós sermos glorificados, mas sim o Pai. Olha ali, lá vai um homem de Deus, um homem e uma mulher de Deus. Glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela sua vida. Por isso que a gente está indo para lá também, para voltar motivados a impactar positivamente a nossa sociedade. A nossa casa, começando pela nossa casa, a nossa escola e depois a nossa cidade. E isso vai exigir da gente o quê? Mudança de hábitos e atitudes. A gente está indo para lá também para ser transformados. Porque para a gente ter atitudes que condizem com o reino de Deus. E isso, a gente tem uma boa notícia. Porque até isso é o Espírito Santo que faz. A gente, está vendo? Tudo volta lá para o Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado e do juízo. Então muitas vezes você vai falar assim: nossa, eu fui para lá, o Lúcio falou algo. Mas pesado, né? O pastor Josué. Cara, a gente só está aqui para falar. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. E aí te digo, se você não foi convencido, não foi porque eu falei errado, foi porque teu coração, né? E a gente não pode servir os dois senhores. Aí vamos passando isso, a gente vai para o alcance regional. Que o texto continua: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e também em Samaria. Que isso amplia a nossa visão de levar o Evangelho para o nosso país. E eu não vou me
apegar muito nos outros dois, porque, né, a gente precisa começar daqui, né? Muitas vezes a gente quer fazer a missão lá, mas a gente não ganhou nem nosso vizinho, quer ir ganhar o cara lá, né, da Etiópia lá. Não, que também é importante. Mas está vendo como é tudo estratégico? A gente começa a ser testemunha na minha casa. Daqui a pouco a minha escola tá, opa, eu sou testemunha na minha escola. Aí eu sou testemunha na minha cidade. E a gente está indo. E essa é a visão estratégica para nós como igreja, de a gente começar, né, a ser testemunho para a cidade. E aí depois a gente vai para Samaria, que é o quê? Que engloba nossas outras cidades e o nosso país. E não sei vocês, mas hoje, esse ano nós temos algo muito legal como igreja para celebrar. Quem sabe o que é? Nós vamos ter a expansão já, nós vamos ter a inauguração em abril da abertura em Natal. A abertura da igreja Safe Natal, ela já está acontecendo, eles já estão, a igreja já existe, porque as pessoas já estão lá, né? A inauguração vai ser só, né, das 8 paredes, né, pastor? Lá tem 8 também? Lá é 4 só? Hã? Ah, lá é no telhado, é no roof, né? Por falar nisso, galera, nós estamos também, última sexta-feira do mês, nós vamos ter o nosso roof, que vai ser a vigília de base, ok? Né? É isso aí, porque esse ano nós vamos mover no sobrenatural. Então toda a última sexta-feira do mês nós temos o roof, que isso quer dizer cobertura, que nós vamos estar cobertos, que aí sim vai ser tempo de babá colorido, de chapação, né? Às vezes você fica, nossa, mas o nosso culto vai ser o roof. Nós vamos vir para cá para chapar no Espírito Santo, amém? É isso aí. Então nós vamos ter a expansão e a gente está expandindo, a gente está indo para Samaria já. Nós como igreja Safe, a gente já está alcançando Samaria. E aqui eu quero te desafiar. Quem aqui participou das Mission Week aqui, as duas que teve? Né? Como é que ficou seu coração quando falou, está vindo uma equipe? Lembra? Nossa, está vindo 45 jovens de São José dos Campos. Você não ficou, caramba, vai chegar o super-homem, a Liga da Justiça, não é isso? Porque é assim que a gente vê, né, os missionários, né? Eu vejo assim, não, vai chegar a Liga da Justiça e nós vamos meter o pé na porta do inferno e vamos saquear o inferno. Aí depois veio a Mission Week 2, veio o pessoal do Havaí, cara, da Jocum, né? O ministério já consagrado, que é referência. Falei, agora já era, agora os Vingadores, agora nós vamos, já era, o Thanos vai cair, né? Porque eu recebia, olhava para essas pessoas com esse coração. Com esse coração, cara, tá vindo, né, os brutamontes, assim. Tá certo que tô maior que ele, eu tô asteric, né? Asteric. Né? Né? Fake nerd, mais asteric. Ei, fica quieto, naturalzinho agora. Aí, eu olhava assim. E sabe o que vai ter? Que vai anteceder a inauguração de Natal? A Mission Week em Natal. E sabe quem vai ser a Liga da Justiça deles lá? Nós. Porque nós estamos responsáveis em ir para lá e fazer o que São José dos Campos veio fazer aqui, o que Jocum veio fazer aqui. A gente está sendo desafiado como igreja. Eu já estou com a minha passagem, eu e a Vanessa já estamos com a passagem comprada, né, amor? Né? Já estamos lá, já vamos lá, bora para cima. Então, incendeie seu coração para isso também. Caramba, olha a oportunidade que você vai ter a oportunidade de ir para Samaria. Né? A Olivia teve no Maranhão ano passado, né? Cadê quem foi para Moçambique? Que está aqui? O André, a Ale, a Josi. A galera foi para Moçambique. Olha só o quão. Vocês estão entendendo que isso é privilégio que Deus está abrindo, está expandindo a nossa visão para Samaria. E daqui a pouco a gente vai falar para os confins da terra. Então a nossa Samaria hoje é quem? Natal, e você tem a oportunidade. Então olhe sobre isso, coloque no seu coração, caramba, cara, eu quero ir fazer missão. Se você tem desejo no seu coração de fazer missão, nós vamos ter a Mission Week Natal. Porque está o tempo, chegou esse tempo, nós como jovens e adolescentes dessa casa, como a base,
né? A gente tem essa palavra profética sobre nós, que nós somos a base, que está trabalhando juntos, como diz o nosso versículo chave, para a construção desse edifício, edificando esse edifício para Deus. E é para isso que nós vamos crescer. Então a gente está na hora da gente abraçar as promessas de Deus, não só para nossas vidas, mas para a vida da nossa casa apostólica. E essas são as promessas, e vai precisar da gente, galera. Vai precisar de mim, de você. Lúcia, mas isso envolve dinheiro também. Eu sei que envolve, cara, mas isso é o de menos. Porque o nosso Pai é dono de todo o ouro e toda a prata. E se tem uma coisa que sou testemunha disso, Deus só precisa da decisão: eu quero ir, né? Eu lembro que há uns 10, acho que mais, né, amor? Acho que uns 15 anos atrás, a gente estava endividado. Quantos anos faz que a mãe faleceu? 13? Foi recém que a mãe faleceu, né? 2011, né? 13 anos. Então a gente está endividado assim, ó, né? E devendo dinheiro, não só de aluguel, mas devia até para irmão da igreja. E eu não tinha nem como pagar, mas só a intenção que eu falei assim, não, eu tive só a intenção de falar para a pessoa: eu quero te pagar. A partir daquele momento, a nossa vida financeira deu uma virada assim. Eu lembro que a gente começou o ano endividado, a gente terminou o ano com carro quitado, indo viajar e com o irmão pago. E não era pouco dinheiro. Então, cara, às vezes é só a intenção de ir, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente tem um papel dentro dessa família aqui. Essa expansão apostólica vai depender da nossa função. Paulo diz: assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então isso faz parte de eu assumir a minha função no corpo de Cristo. Você é muito importante. O que você faz é muito importante. Os dons e talentos que Deus colocou na sua vida é muito importante. Eu lembro uma vez, foi a primeira vez que eu assumi o ministério de teatro, e foi por a liderança acabou saindo da igreja. E aí, nós somos amigos, e ele falou depois para mim, ele veio assistir uma peça e falou: você está no lugar certo, né? Eu falei: não, eu só estou fazendo aquilo que era para você estar fazendo, porque você largou aqui, né? É isso, porque muitas vezes a gente acha: não, se eu deixar de fazer, outro vai fazer. Sim, mas vai fazer aquilo que era para você fazer, filho. Não era para ele estar fazendo, era o seu papel. Por isso que cada membro tem a sua função, né? Hoje vocês viram, o louvor estava, né? Porque a gente está desfalcado, tem um pessoal viajando, Dudu, Rian, né? O Dudu está trabalhando em Curitiba, o Rian foi levar a Letícia para São José dos Campos, os meninos tinham um compromisso com o pai, aí você estava vendo lá, né? O André tocando bateria, né? O William tocando baixo, né? E ficou bom, né? Tava bom o louvor, galera? Né? Tirando aqueles que entendem de música, né? Nós que não entendemos, fica bom tudo, né? Depois, eu vejo, porque às vezes quando a gente vai falar com os músicos, eles: não, mas não estou falando, caramba, mas estava tão bom para mim, e eles: não, mas falhou, né? Mas já foi melhor, né? Vamos lá. Por quê? Porque cada um tem a sua função. Quando está todo mundo, não fica melhor? Vocês podem ser sinceros, é ou não é? Porque daí cada um está na sua função. Está lá o William no violão, que é o instrumento dele. Está o Rian na bateria, né, que é melhor que o André. Né, pelo menos eu fui professor dele, né, André? Fala assim, né? É que o André foi fazendo outras coisas, né, no caminho, e acabou ficando um hobby, né, André? Né? Faz parte do kit. Então é isso. Então, quando a gente não cumpre a nossa função no reino, também outro vai ter que dobrar a função, sabe? Quando você vai para a célula e você não acaba não cumprindo a sua missão de levar pessoas, fica só para o líder, isso sobrecarrega o líder. E aí a célula também não cresce.
né? E isso sucessivamente é na sua casa. Na sua casa é assim também. Cada um tem a sua função, né? Agora nós estamos na função de ensinar a Alice a arrumar o quarto. E é uma função, porque pensa, eu estou cansado, tudo eu nessa casa. Ela já chegou a falar isso, acredita? É tudo eu, só eu que tenho que arrumar. Sim, é o seu quarto, filho, né? Mas é a função dela. Então é isso. E por último, ele fala de um alcance global, que é os confins da terra. O texto vai falar que a gente vai estar tão poderoso que a gente vai ser testemunha nos confins da terra. E o que nos inspira a fazer isso? É o chamado, né, de Mateus 28. A gente é inspirado a ir para essa missão, a ser cheio do Espírito Santo, a ser testemunhas, porque foi nos dado uma missão em Mateus 28. Por isso que, para a gente ir para essa expansão sobrenatural, a gente vai precisar deste poder do alto, mas também dessa estratégia, de começar na minha casa, na minha escola, estrategicamente. O pastor Carlito fala assim, que ninguém faz nada grande sozinho, e se faz é porque não é grande. É isso. Eu gosto muito de uma frase do Patrick, ele fala assim: tudo que nasce grande é monstro, aberração. Ele usa esse termo, é aberração. Então, tudo que sai do nada para cá, aberração. Não tem base, não vai cair. Então o reino de Deus é assim também, é estrategicamente. É de Jerusalém para Samaria. E nós como igreja Safe, como família Safe, a gente está nesse ponto. A gente já partiu do Jerusalém para Samaria. E agora, né, a gente vai para os confins da terra. E a gente já está chegando lá. Já chegamos, na verdade. Moçambique já é realidade. Tá vendo? Olha o quanto Deus expandiu a nossa visão e o nosso alcance. Chegar nos confins da terra. E é por isso que a gente deve entrar de cabeça. E a gente deve estar preparado para isso. Se tem uma coisa, e eu tenho falado sempre isso, nós como The Base, esse desafio, né? Hoje começou, os homens se reuniram lá no terreno da igreja. Todos os sábados às 6 da manhã. Meninos, levante sua mão. Homens. Tem mais homem aqui. Sabe que vocês são homens, né, meninos, né? Vocês são adolescentes e jovens, mas são homens, né? Não, só para avisar. Todo sábado, 6 horas da manhã, tem oração no terreno. 6h30. Das 6h30 às 7h30. Todos os sábados, os homens da Safe estão se reunindo lá. Lá está sendo construído, vai ser, né, a nossa nova sede, né, já tem muro, né, não se preocupe de ficar, mas não tem, você vai estar dentro murado, bem seguro, né, pastor, que agora tem muro, né, já tem muro. E eu estou dizendo isso como The Base. Quem vocês acham que vão pastorear aquela igreja lá? Vocês estão se preparando para ser os pastores do futuro daquela igreja lá? Cara, eu estou com 42 lá. Já. 42. Não parece 44, né? Mas tá bom. Só o muro tem garantia de 100 anos. Pega essa, só o muro lá que foi construído lá. 100 anos. Cara, você está se preparando para esse tempo que Deus está levando nós como igreja? Você jovem e adolescente está se preparando? Caramba, eu estou me preparando para assumir essa igreja poderosa que Deus está levantando nessa cidade. É isso, cara. Esse é o confins da terra. É esse poder. Então nós estamos nos preparando para isso. Porque a missão que Jesus deu é essa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E a gente às vezes para aqui. Não, beleza, tem que fazer discípulos e batizar. Não, ele continua ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E aí aqui que entra o ponto. Como é que eu vou fazer a missão?
se nem eu obedeço a tudo que Ele ordenou? E às vezes eu não obedeço porque eu não sei o que Ele ordenou. Eu não sabia. Sabe, às vezes você leva uma multa de trânsito porque você não sabia que não podia estacionar ali. Ou fazer aquela conversão. Porque você não leu todo, né? No máximo você estudou lá para, quem aqui já tirou carteira para fazer a prova teórica lá. E nunca mais leu lei de trânsito na vida, né? Que aí lá na reciclagem você vai ler depois que perde a carteira. Mais um pouquinho só, né? Para poder fazer a prova. Então às vezes a gente leva umas multas porque não sabe. E é assim, às vezes a gente não ensina porque eu também não sei. E por que eu não sei? Porque eu não me relaciono com esse Deus. E aí que entra uma questão. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. E aqui que eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui quer viver com Jesus para sempre? Quem quer que Jesus viva com você até o fim da sua vida? Você sabe que tem uma condicional para Jesus viver com a gente até o fim dos tempos, né? É fazer isso. Portanto, vão, façam discípulos, batize-os, ensine-os, e aí sim, eu vou viver com vocês até o fim dos tempos. Então, vou te informar. Se você não cumpre a missão, Jesus não está com você, filhão. Simples assim. Só que tem né? E aqui você vai, nossa, Luz, que heresia. E realmente foi. Né? Porque a gente não pode pegar um texto fora de contexto. Porque o contexto do texto, Jesus está falando isso para a igreja. Portanto, vão. A missão de discipular é da igreja, não é individual. Por isso, que se eu estou fora da igreja, lembra a questão do membro? Eu sou membro de um corpo. Um membro fora do corpo, o que acontece quando um membro o membro continua vivendo quando você amputa uma perna? Não. O cara continua vivendo sem uma perna, não é? Mas a perna dele é o que acontece. A gente não é lagartixa, né? Que corta o rabo fica assim. Não. Tem um outro bicho que corta, a cabeça da lagartixa também, né? Você corta, o corpo continua, né? Um pouquinho. Já viram? Já cortou a cabeça de lagartixa? Quem já cortou? Cara, qual que era a diversão de vocês quando era criança? Que crianças vocês foram? Vocês nunca cortaram a cabeça da lagartixa? Meu Deus! Era muito legal na praia cortar a cabeça da lagartixa. Eu era uma criança diferente, de verdade. Eu não era uma criança normal. Mas entende isso? Não tem como a gente ser corpo separado do corpo. Por isso, galera, esse é o desafio. E já quero encerrar com isso. Chegou o nosso tempo de expandir o reino. Uma vez eu ouvi uma palavra do Patrick, acho que no nosso primeiro EDL, acho que no retorno da pandemia, ele falou isso. Até agora a gente estava pescando de varinha. Agora chegou o tempo da gente pescar de rede. Sabe? E vocês fazem parte disso. Você já foi fisgado de varinha. Você já está aqui. Já está vivendo isso. Já está dentro desse amor, já está rodeado desse amor, já faz parte dessa família. E aqui eu quero te convidar a realmente fazer parte dessa família. E agora chegou o tempo da gente expandir. E aí, eu quero te motivar mesmo. O nosso acampamento vai ser um divisor na sua vida. Porque o que o Espírito Santo vai fazer lá, cara, eu tenho certeza que vai ser coisa que você nunca viveu na sua vida. Nunca viveu. E qual que é, o que me garante isso? O que Deus está fazendo para esse acampamento acontecer, vocês não têm ideia. Desde o preço. São 4 dias de estádio. Eu compartilhei isso lá porque a chácara que nós vamos fazer,
os donos, os proprietários, eles fazem CrossFit comigo lá. E é uma chácara que a gente usa para fazer confraternização, quando tem coisa do CrossFit. E quando eu cheguei lá, os caras falaram, aquele negócio lá de R$300, que é 4 dias, você tem comida, tudo, dá para ir qualquer um? Falei, sim, só por R$300 a gente vai comer, vai dormir e ainda vai ter, né, as coisas que vocês vão fazer lá. Eu falei, piscina, tudo. Falei, sim. Ah, não, então eu quero ir nesse negócio aí. Então, né? O cara achou, é só R$300 mesmo? Ele tava, é só isso mesmo. E é 310, né? Eu esqueci que tem o 10 lá, né? Falei, cara, é isso mesmo? Não pode ser. Falei, é isso mesmo. Fora um monte de outras questões, desde valor de ônibus, né? Que vai ser o deslocamento para lá. E também as palavras que Deus tem colocado, não só nas nossas vidas como liderança da igreja, mas de pessoas que estão envolvidas. Por isso, queria agora estar orando com vocês. Chegou o tempo, galera, de viver o sobrenatural. Chegou o tempo de realmente a gente abraçar essa missão, essa visão que Deus tem para a nossa vida, mas principalmente de ser fortalecidos no Espírito Santo. Deus vai fazer coisas inacreditáveis. Por isso queria que você se colocasse de pé e já começasse a orar nesse